Olá, tudo bem com você? Que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus esteja em sua vida. Hoje estarei dando continuidade com a minha exposição no Evangelho segundo escreveu João. Eu já fiz vários vídeos no capítulo 1, capítulo 2, ainda estou no capítulo, ou melhor, agora estou no capítulo 3, que fala aí sobre Nicodemos. Então, deixa eu dar só uma olhadinha onde que eu estou. 3, eu já fiz 3 vídeos no capítulo 3. Eu fiz 2, 4, 6, 8 vídeos no capítulo 1. Eu fiz 3 vídeos no capítulo 2 e já fiz 3 vídeos no capítulo 3. Eu parei com a minha exposição no versículo 15. E hoje eu vou para o texto áureo da Bíblia, um dos versículos mais lindos da palavra de Deus. Vamos lá. Vou compartilhar minha Bíblia. Pronto, está aí. Eu acho que pode dar mais um zoom aí na fonte aí para ficar mais fácil. Deixa eu dar uma olhadinha. Isto, mais fácil para vocês lerem o texto. E o 16 diz assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Lembrando que esse versículo 16, ele faz parte de um contexto, ele faz parte de um diálogo entre a pessoa do nosso Salvador Jesus, nosso Senhor, e a pessoa de Nicodemos, que era um príncipe ali em Israel, um membro do Sinédrio, conforme eu já relatei para vocês, apesar de que o texto não diz, mas pelo título dele, ele era um membro do Sinédrio, ele era uma liderança ali em Israel, e ele viu algo em Jesus, algo diferente, e ele chegou à conclusão que Jesus era vindo da parte de Deus. Claro que entendemos pela fala de Nicodemos que ele não reconhece Jesus como Mashiach ou Messias, mas como um profeta, alguém vindo da parte de Deus. E nesse encontro, Nicodemos ele passa a ser um discípulo de Jesus, ainda que ocultamente, mas ele passa a ser um discípulo de Jesus. Assim como José de Arimateia, que também era um homem rico, ele passou a ser discípulo de Jesus. Então, a fala de Jesus surtiu efeito, tocou o coração de Nicodemos. E esse versículo que eu acabei de ler, anteriormente ele havia dito que da mesma forma que Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo que nele crê tenha a vida eterna. E aí Jesus explica, porque Deus amou o mundo de tal maneira. Interessante aqui que o termo amou, pode dar uma olhadinha aí no lado direito, agapau, o verbo aí é agapau, e ele está conjugado como egapesen, está aqui, esta palavra aqui, ele está o verbo está no aoristo, voz ativa no modo indicativo. O aoristo é um pretérito,
é passado, mas é um passado com a ideia de algo inacabado. Então não seria bem um pretérito, seria um gerúndio, não sei. Mas o fato é que o aoristo na língua grega dá a ideia de algo que ocorreu, mas é algo que ainda continua tendo efeito. Algo que aconteceu no passado, foi o caso que Deus amou o mundo, mas que esse amor continua tendo efeito. Então por isso que o aoristo, o tempo verbal é aoristo. Por isso que o verbo agapau, ele está aí conjugado como agapesen. E diz ainda que autós, né? Autós gar agapesen o theos. Então, theos aí é Deus, é o nome dado por Deus na língua grega. Amou o mundo. Aí o mundo, a palavra aqui, ó, cosmon. Cosmon ou cosmos. O mundo aí dá a ideia de não o mundo físico, o globo terrestre. Porque se fosse se tratar de terra, de matéria, eu creio que seria gel. Mas aqui ele não usou o termo gel, ele usou o termo cosmos. E cosmos é uma organização, uma constituição apta e harmoniosa, ordem, governo. E tem vários significados. Multidão incrédula, massa inteira de homens alienados de Deus, e por isso hostil à causa de Cristo. Tá vendo? Então, os habitantes da terra, homens, a família humana. Também pode significar o mundo, o universo, o círculo da terra, a terra. Não propriamente a terra como continente, como países, no sentido de terra arável. Quando se fala de terra arável é G, aí vem o termo geo, geografia, né? Geografia vem da palavra grega que é ge e grafo, grafo, que é escrever a terra em um papel. Então veja que esse amor aí de Deus é o agapau, que vem do ágape, é o amor com as pessoas. Então Deus amou o mundo, o ágape, o agape, né? O mais correto é agape, a pronúncia agape. E esse amor incondicional. E interessante que ele usa uma coisa aqui, de tal maneira, de tal modo. Ele amou dessa maneira. Aí a palavra grega é routo. Routo é essa ideia de que interessante que o routo está logo no início. Olha para você ver aqui, o routo está aqui no início do texto onde que eu estou passando o mouse. Routos gar agapesen o theos ton cosmos soteton huioton monogene. Ou seja, dessa maneira, tá vendo? Dessa maneira, porque amou quem? O Deus, o mundo, né? O cosmos. Que aí ele vem depois aí portanto, desse modo, portanto, é o que eu estou, o filho dele, o filho dele. Então, a língua grega é diferente um pouquinho. Então, por isso tem que ler e depois fazer a tradução correta, para que nós possamos entender. Então, a forma é o seguinte, que de tal maneira aí, é desta maneira. Mas que maneira? Então, olha, porque Deus amou o mundo dessa maneira, ou deste modo, desta maneira, ou de tal maneira. Como é esse modo? Como o modo que Deus amou o mundo? Aí sim, vem. Então, ele deu. O interessante, deixa eu puxar a palavra deu aí, na língua grega. O deu aí é didome.
tem duas palavras para dar. Tem uma que é didome e paradidome. O didome é dar livre e espontânea, de livre e espontânea vontade. Ou seja, Deus, Ele deu o seu Filho Jesus, de livre e espontânea vontade. Não foi por pressão e nem foi por engano. No caso, quando Satanás, ele cita para Jesus, lá em Lucas capítulo 4, ele fala assim, olha, tudo isso te darei, se prostrados me adorares, porque a mim foi entregue, e eu dou para quem eu quiser. Eu estou parafraseando o versículo lá. A mim me foi entregue ali, é paradidome, ou seja, entregue mediante engano. Ele usurpou, ele tomou algo que não era direito dele. Ou seja, ele pegou algo não por meios legais. Foi isso que Satanás fez. Na verdade, ele tomou o governo do mundo por meios ilegais, através do engano. Mas o didome não. O didome é dar algo a alguém de livre e espontânea vontade. É dar. Por isso que aí prova o amor de Deus. Então o amor de Deus, que modo é esse? É que ele deu livremente, quem? O seu filho, que é huios. Huios, a palavra grega é huios. Seu filho unigênito. E aí vem aquela palavra que eu li, que é monogenes. Não é monogênese, porque o G na língua grega não tem o som de G, é G, o tipo do som do J na nossa língua portuguesa. Então é monogênese, que é a palavra monogene, que é único, exclusivo, seu filho exclusivo. Então a ideia aí é de exclusividade, para que nós entendêssemos. Para que todo, olha aí, para que todo que nele crê, aí é pisteu ou pistes, crê, não pereça. Interessante é que a palavra pereça aí é uma palavra grega que é apolume. Apolume. Ela está aqui, é um verbo, ele está no aoristo segundo, na voz média, no modo subjuntivo. Então, apoletai, mas a raiz, o verbo em si é apolume, só que está conjugado aqui no texto, igual que eu estou passando o mouse, apoletai. Apoletai dá a ideia de ser destruído, se perder, ser destruído. Colocar um fim à ruína, matar. Declarar que alguém deve ser entregue à morte. Então, para que todo aquele que não seja destruído, mas tenha a vida eterna. E aí o termo grego para eterno é aionios. Esse está no lado direito aí, você pode ler aionios, para sempre. Sem começo e nem fim. Claro que não será o nosso caso. Aquilo que sempre tem sido e será sempre, ou sempre será. No nosso caso, nós não somos, nós temos um início, mas nós não teremos um fim. Deus é eterno no sentido de que não tem início e nem tem fim. Então Deus é eterno nesse sentido. Deus não teve início e nem fim. Nós sim, nós seres humanos, nós somos finitos. Não seria finitos, mas a nossa eternidade, ela teve um início, ela teve um começo, mas ela não terá fim. Por isso que o termo grego é aionios, porque ele significa as duas coisas, sem começo nem fim, ou sempre será. Ou seja, daqui para frente sempre será, não terá mais fim. Ok? Tem alguns versículos também que está ligado aí ao verso 16,
desse capítulo. Outras referências na Bíblia a respeito de que Jesus, ele veio fazer algo. Ele, como Filho de Deus, que foi dado por Deus, diz isso. Lá em Lucas 19:10 diz o seguinte: porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Veja bem, o Filho do Homem, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. O homem não vai se corromper. Toda a humanidade já está corrompida pelo pecado. Todo homem sem Jesus, ele é um pecador e já está condenado. É uma questão de tempo. Se ele não arrepender dos seus pecados, ele será jogado na eternidade sem Deus para sempre. Então a humanidade não é uma humanidade boa, não. Coitado de quem diz algo dessa natureza, que o homem é bom. O homem não é bom, o homem nunca foi bom. O homem é perverso, o homem é mau. Tem um ditado que dê poder ao homem e você vai descobrir o que o homem é. Muitas das vezes uma pessoa que ninguém pensa nada dela, a pessoa é boa, mas a partir do momento que ela conquista o poder, ela se transforma, porque a sua natureza é má. Como diz aí Lucas 19:10, o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. João 3:36, eu ainda vou meditar nesse versículo, ainda provavelmente no próximo vídeo. Aquele que crê no Filho tem a vida eterna, mas aquele que não crê no Filho não verá a vida, mas a ira de Deus sobre ele permanece. Então a ira de Deus, se a pessoa não se arrepende dos seus pecados, a ira de Deus está sobre ele. Deus ama o homem, está pronto para salvar o homem, mas se o homem não se arrepende dos seus pecados, a ira de Deus sobre ele permanece. Deus só não destrói essa humanidade é por causa da sua misericórdia. Misericórdia. Ele está tendo misericórdia de toda essa geração pecadora, porque o homem pecador é mau, é perverso em si. Toda a essência do homem é terrível, é pecaminosa, é má, é sanguinária. Por isso que Jesus, ele veio para salvar esse homem terrível, esse homem pecador. Ele já se encontra debaixo da ira de Deus. Mas alguém possa perguntar, por que ainda não destruiu o homem? Por causa da sua misericórdia. Olha o que diz também, eu ver aqui, 1 João 4:9. Nisto se manifestou o amor de Deus para conosco, que Deus enviou o seu unigênito ao mundo, para que por ele vivamos. Ou seja, se eu não estou em Cristo, eu estou morto espiritualmente. A partir do momento em que eu reconheço Jesus como meu Salvador e ele me aceita como filho dele, eu tenho vida eterna. Eu passo a viver espiritualmente. Mas antes disso, o homem está morto espiritualmente. Vamos mais. Deixa eu ver quantos minutos que nós temos aí. Já de vídeo, eu não quero ultrapassar muito tempo. Já tem 19 minutos. Dá para ir alguns minutinhos ainda. Porquanto Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Olha aí, é o que eu acabei de dizer. O mundo já está condenado, o mundo já está julgado. É uma questão de tempo. A misericórdia de Deus é que está agindo na vida do ser humano. Porquanto Deus enviou o seu Filho ao mundo, aí é a mesma palavra, cosmos,
É o quê? Os habitantes da terra, homens, a família humana. Deus enviou o seu Filho aos homens, às famílias da terra, não para que julgasse o mundo, olha aí, novamente, julgasse o quê? As pessoas. Julgar aí é crino, a palavra grega é crino, é esta aqui, ó, crine. Crine dá a ideia de separar, colocar separadamente, julgar, pronunciar algo a respeito, no sentido forense. A palavra aqui é no sentido forense, julgar, colocar à parte, mandar para um lugar. Não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo. Aí a palavra grega é sozo. Sozo. Sozo, que é um verbo, também está no aoristo. Interessante que a maioria dos verbos aqui no capítulo 3 está no aoristo. A ideia de pretérito, algo que já aconteceu, mas ainda que o seu efeito continua. O fato aconteceu no passado, mas o efeito do fato acontecido no passado prossegue. É essa a ideia, porque a morte de Jesus e a sua ressurreição aconteceu há 2000 anos atrás, mas o efeito da sua morte ainda prevalece até os dias atuais. Qualquer pessoa que reconhece Jesus como seu Salvador, reconhece que ele é um pecador, confessa os seus pecados e, eu não diria aceitar a Jesus, nós usamos esse termo, mas não é um termo muito legal não. O certo é que é Jesus que tem que nos aceitar, porque nós somos pecadores, somos perversos. Então, na verdade, eu tenho que reconhecer que eu sou um pecador, confessar os meus pecados e fazer: Jesus, o Senhor me aceita como eu sou? Aí Jesus, sim. Esse deveria ser o correto. Parece que Jesus está fazendo um favor em me aceitar, ou aceitar a Jesus, ou seja, eu aceito ou não. Talvez essa ideia é devido ao fato de que a gente tem o livre-arbítrio em aceitar. Mas o fato é que o livre-arbítrio que eu tenho é de reconhecer que eu sou ou não um pecador. Eu tenho essa liberdade de, quando Jesus me aceitar, eu dizer sim ou não, né? Essa questão aí. Então vamos lá. Fosse salvo. Salve é sozo, salvar, manter salvo. Quem nele crê não é julgado. Tá vendo? Quem nele crê, ele usa a mesma palavra pisteu, que é crer no sentido de dar crédito, acreditar, não é julgado. E a mesma palavra que eu já li é crino. E o verbo aí não é julgado. Olha só, interessante que o julgamento não aponta para o futuro, com relação para onde a pessoa vai, é sempre presente. Vendo? O verbo aí está no tempo presente, na voz passiva. Então eu sofro a ação do verbo. Então quem nele crê não é julgado. Quem não crê já está julgado. Olha aí, crino novamente. E aí, novamente, está no tempo perfeito e está na voz passiva. O primeiro está no tempo presente, na voz passiva. Então, quem não crê, quem nele crê, não é julgado. E quem não crê, já está julgado. E qual é o julgamento? Vírgula, porquanto não crê no nome do unigênito. Pode ver que quem nele crê não é julgado. Ponto e vírgula. Encerrou uma linha de pensamento. O que não crê já está julgado. E aí, ele usou aqui o porquanto, mas o termo grego roti, o roti pode ser também porque, explicando.
porque não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Então, qual é o julgamento? O julgamento é esse, que não creu, a pessoa não creu na pessoa de Jesus. E se ele não creu na pessoa de Jesus, ele já está julgado e condenado. É isso que o texto está querendo dizer. Quem nele crê tem a vida eterna. Quem não crê já está julgado, não precisa mais de julgamento. Se ele morrer naquele momento ali, se ele morrer ali, ele já vai para a eternidade sem Deus. Agora, ele vai para um estado de sofrimento, para o inferno. Para o lago de fogo é só quando houver a consumação dos séculos. Aí é um tempo que nós não sabemos quando será. Tem alguns outros textos aí também que falam alguma coisa dessa natureza. Na verdade, vos digo quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou tem a vida eterna e não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. João 6,40, porquanto a vontade daquele que me enviou é essa, que todo aquele que vê o Filho e crê nele tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. São alguns textos que falam a respeito de quem crer em Jesus. Na verdade, vos digo que aquele que crê em mim tem a vida eterna. João 6,47. João 20:31. Estes, porém, foram escritos para que creais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenha vida em seu nome. Eu vou ficando por aqui. No próximo vídeo eu estarei dando continuidade aí a partir do versículo 19. Então, o vídeo aí já está com 27 minutos, não quero estender muito, para não ficar tão cansativo. Vou indo calmamente, fazendo a exposição dos versos bíblicos. Se alguém tiver alguma sugestão, pode escrever aí nos comentários. Você tem liberdade para comentar os vídeos que estão sendo feitos. Eu estou expondo o Evangelho segundo escreveu João. Que Deus o abençoe e fiquem todos na paz do Senhor Jesus.